Dentre as várias igrejas que existiam na época do apóstolo Paulo, para as quais ele escreveu diversas cartas, ele escreveu diversas epístolas, a igreja que estava em Éfeso, ele escreveu uma epístola, a igreja que estava na cidade de Corinto, a cidade de Filipos, na cidade também de Colossos. Paulo foi escrevendo diversas cartas e houve uma cidade que na época era pujante, era muito forte, era uma cidade que tinha os controles dos exércitos, das forças armadas, era Roma. E Paulo também, ao passar por Roma, anunciou o evangelho, fundou uma igreja naquela cidade e depois ele dava o suporte técnico, espiritual, de toda a natureza administrativo para aquela igreja que estava na cidade de Roma. Então, ele escreve dizendo para aqueles irmãos que estavam vivendo naqueles dias, assim, preocupados com a devassidão que existia na época, os pecados que proliferavam nos dias do apóstolo Paulo e das demais pessoas que serviam a Jesus. Então, as pessoas entregavam a sua vida para o Senhor Jesus e depois, qual era a consequência disso? Podia ficar com aquela consciência de que pecou, que viveu uma vida de transgressão, que viveu uma vida de pecado, ou fazer com que isso desaparecesse definitivamente. Aí Paulo falou assim, não, isso aí tem que desaparecer, essa questão aí é indiscutível, não tem nenhuma outra questão a discutir. E eu vou colocar numa frase bem objetiva. E Paulo disse assim, no capítulo 8 a carta que ele escreveu aos Romanos, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele mata a questão, encerra o assunto, dizendo assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. As pessoas que haviam entregado suas vidas para o Senhor Jesus, agora estavam precisando ter uma experiência de fato, uma limpeza interior. E Paulo falou assim: isso aí é só uma questão de convicção. Quem está em Cristo Jesus não tem mais nenhuma condenação. Aparece aqui uma preposição pequenininha que eu gosto muito, eu sempre menciono essa preposição aqui. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Porque os irmãos não estavam entendendo a missão, não estavam entendendo o propósito do sacrifício vicário. Eles não estavam entendendo qual era o objetivo de Cristo ter feito um sacrifício tão grande, ter realizado uma coisa tão forte, tão óbvia como foi a morte de Cristo Jesus. Aquilo tudo que ele realizou tinha um propósito, tinha um objetivo. Qual era? Livrar-nos da condenação. Então Paulo diz dessa maneira: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa preposiçãozinha no original, aqui no grego, quer dizer dentro de. Em, no grego, quer dizer dentro de. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão dentro de Cristo Jesus. Aqueles que entregar de fato as suas vidas para o Senhor Jesus estão livres de toda condenação, estão livres da morte, do pecado, estão livres de todas essas coisas aí, porque Cristo Jesus é o sacrifício perfeito, é o sacrifício vicário, é o sacrifício que atende a todas as necessidades do ser humano e de Deus. Para as pessoas terem o perdão dos seus pecados, antigamente, elas precisavam necessariamente levar um cordeiro, um animal para ser sacrificado e fazia-se a transferência da pessoa para esse animal. Agora, com Cristo Jesus, esse sacrifício já não existe mais, não temos mais necessidade disso. E ele diz aqui: e para os que estão em Cristo Jesus, não existe mais nenhuma condenação. Você que entregou a sua vida para o Senhor Jesus, saiba de uma coisa, tenha certeza de uma coisa: não há mais condenação para a sua vida. Nenhum tipo de condenação. Pô, eu vou chegar diante do trono no dia do juízo, eu vou ser julgado. Como você vai ser julgado? Sim, todos nós seremos julgados. Nós seremos julgados a partir dessa posição que nós tomamos em Cristo Jesus. Estou dentro de Cristo Jesus? Então eu estou livre da condenação. Se você chegou até aqui, é porque você
tem gostado de assistir os vídeos aí. Eu queria te agradecer muito por isso. Se você puder dar um like, deixar aí a sua, o seu comentário, se quiser fazer aí conforme você entender, eu vou ficar agradecido por isso no nome de Cristo Jesus.